Então, pessoal, como a gente está vendo aí, nessa frase do Kant, há por fim um imperativo que, sem instituir como princípio e como condição qualquer outra finalidade, e atingir através de um dado comportamento, prescreve de imediato esse mesmo comportamento, este imperativo é categórico. De respeito não ao modo da ação, nem ao que dela pode resultar, mas à forma e o princípio de que ela própria deriva. E o que nela exista de essencialmente bom é a intenção. Qualquer que seja as suas consequências, esse imperativo pode ser nomeado como imperativo da moralidade. Esse é um trecho da obra dele na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, tá? Então, o que isso significa para nós? O que significa o imperativo? Bom, a gente precisa entender que imperativo é um princípio ou um mandamento que vai ordenar determinada ação. Eu tenho o imperativo hipotético e o imperativo categórico. E no caso, a gente está trabalhando com o categórico. O que é o hipotético? Bom, ele vai dizer que você tem que cumprir uma ação em concreto para atingir um determinado fim. Então, se você quer ir bem à prova de filosofia, você tem que estudar e, obviamente, prestar atenção nas dicas do professor de filosofia ou de qualquer outra matéria. O categórico é o mandamento que vai nos indicar universalmente como proceder e como deve agir em determinada situação. Então, diz respeito à forma e ao princípio que a ação deriva, ou seja, a lei moral. Essa exigência denominada pelo Kant, que é o imperativismo categórico, é uma determinação imperativa que deve ser observada sempre em toda e qualquer decisão ou ato moral. Que venhamos a praticar. Em outras palavras, o filósofo, ele quer dizer que nossa ação deve ser tal que possa ser universalizada, ou seja, realizada por todos os indivíduos sem prejuízo para a humanidade. Se não puder ser universal, não será moralmente correta. E só acontecerá como exceção, nunca como regra. Então, Kant está dizendo que a sua lei ela precisa ser universal. É o que ele disse no trecho atrás. E é porque realizamos, né? Então ele vai dizer, na primeira formulação do imperativo, age unicamente de acordo com a máxima que te faz simultaneamente desejar a sua transformação em lei universal. Ou age como se a máxima de tua ação devesse ser instituída pela tua vontade como lei universal da natureza. E a segunda é, age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim e nunca como um meio. E aí a gente vai trabalhar o seguinte, olha, então como que ficaria e por que realizamos atos então contrários ao dever e, portanto, contrários à razão? Então, Kant vai dizer que nossa vontade, o que é a nossa vontade? A nossa vontade, ela deve escolher agir em função do dever. Essa é a boa vontade. Ela vai estar disposta para a racionalidade, pois enquanto ser racional, o ser humano tem exigências de autoimpostas pela razão. Então, as inclinações, que são os desejos, as paixões, os medos
e não apenas e não pela razão. Por isso ele vai afirmar que devemos educar a vontade guiada unicamente pela a alcançar a boa vontade, que seria aquela guiada unicamente pela razão. Bom, em resumo, a ética kantiana é uma ética formal ou formalista, tá? Mas é claro que dentro dessas inclinações eu tenho a minha autonomia. Ou seja, a propriedade da vontade, ela deve se constituir como sua própria lei. A razão, ela deve ser autônoma, criar as leis e deverá depois submeter-se, só assim haverá liberdade. Então, a autonomia da vontade é o princípio supremo da nossa moralidade e o fundamento da dignidade. Bom, e aí, como exemplo, eu trago para vocês esse aqui, ó. Eu tenho 3 tipos de ação. Eu tenho a ação por dever, agir em conformidade com o dever e agir contra o dever. Ora, na ação por dever, eu tenho a moralidade, agir por dever, né? A minha ação por dever. Eu tenho a moralidade, que é a ação boa, é determinada por uma boa vontade. A ação em conformidade com o dever, eu tenho a legalidade, eu ajo de acordo com a lei. Então, a ação pode ser louvável, mas não pode ser considerada boa, porque ela não vai ser determinada por uma boa vontade. Não sou eu que determino, né? Agora, agir contra o dever é a imoralidade. A ação é má. E aí, como que uma ação, então, é moralmente boa? Segundo Kant, é a prática dos imperativos categóricos. O imperativo categórico é um dever. E aí, portanto, tem a boa vontade. A boa vontade também se insere na questão do dever. Então, a boa vontade ela tem que ser determinada pela razão, ela é desinteressada, ela é imparcial, ela é incondicionada e ela é conforme ao dever. Agora, o dever tem que respeitar a lei moral, tá? Então, é essa relação aqui. Então, o ser humano, no imperativo categórico, tem que ser assumido como um fim em si mesmo. Essa é uma ordem, tá? E aí, quais são os critérios e os fundamentos da moralidade? Bom, primeiro eu tenho que perguntar qual o fundamento da moralidade das ações e qual o critério para avaliar a moralidade das ações. Segundo Kant, a racionalidade, a autonomia da vontade. E isso vai implicar no dever, no cumprimento do dever, pelo dever, a independência face a disposições sensíveis e a opção pela personalidade. Então, o critério para identificar uma ação como boa é o caráter incondicional e universalizável da máxima que determina a escolha, ou seja, o caráter racional da lei moral. Então, basicamente, aqui nós temos o organograma conceitual da ética de Kant. Então, resumo, é uma ética formal ou formalista, pois postula que o dever é uma norma universal, sem se preocupar com a condição individual, em que cada um se encontra diante desse dever. Em outras palavras, Kant está dizendo que nos dá a forma geral da ação moralmente correta, o imperativo categórico, mas não diz, então, qual é o conteúdo, ou seja, não diz o que devemos fazer em cada situação concreta. Né? Como, por exemplo, esse é aí que a gente deveria pensar a respeito. E é por isso que ele é criticado. Ele se preocupa com a forma, mas não com o conteúdo. Bom, gente, esse é um pouco do que a gente deve estudar. Um forte abraço, até mais.